Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu quero convidar vocês a conhecer a nova playlist do canal chamada Estoicismo Desconstruindo Mitos, com trechos selecionados das aulas do curso online EAD que já está acontecendo. Esse curso foi pensado para ampliar a compreensão sobre o estoicismo sem cair em modismos e receitas rápidas, que é o que acontece por aí pelas redes sociais. É um curso que é direcionado para estudantes de filosofia, apaixonados por filosofia ou por estoicismo e que gostam de compreender a filosofia a partir de uma perspectiva mais rigorosa. Então, se você quiser aprofundar os temas que aparecem aqui nos vídeos, não deixe de conhecer o curso completo que está na descrição de cada vídeo do canal. Espero que gostem e que seja proveitoso. Então agora vamos ao vídeo de hoje. Estoicismo, filosofia de vida, né? Estoicismo é filosofia de vida. Mas é importante ali embaixo colocar que filosofia de vida é diferente de estilo, né? Hoje se confunde um pouco isso, né? Tem uma filosofia de vida. Estilo é uma coisa mais estética. Filosofia de vida é conceitual. É a maneira como nós enxergamos o mundo, as coisas, as relações humanas, nós mesmos. Isso pode virar um estilo, mas nem todo estilo é uma filosofia de vida, né? Então, quando a gente fala que a filosofia estoica, ou a filosofia grega antiga, a filosofia de vida não é na questão de ser um estilo. Tá? O estilo seria uma coisa, como a gente vê hoje, uma coisa mais, o cara tem estilo, tem estética. Até pode ser que ele queira comunicar alguma coisa com essa estética, né? Mas não é isso, né, que é uma filosofia de vida, né? Quando a gente fala em filosofia de vida das escolas gregas antigas, né? Ela é uma filosofia de vida porque ela tem uma relação conceitual de aprendizado, de compreensão de nós, do mundo, das coisas, né? Então, eu acredito que o estoicismo pode ser usado como autoajuda também, né, como é muito usado hoje, mas também preservando ao mesmo tempo a filosofia, que é o que eu falo um pouco, a gente vai falar na próxima aula sobre esses mitos criados pelos estoicos das redes sociais. Eles levam uma autoajuda, e eu acho que realmente é uma autoajuda, mas num outro sentido, né? E ao mesmo tempo pode ser uma autoajuda sem deturpar, sem corromper, sem desfazer, né, da coerência da filosofia estoica. Então, sim, eu acho que o estoicismo é uma filosofia de vida, assim como o epicurismo é uma filosofia de vida, o ceticismo, o cinismo são uma filosofia de vida, mas vamos diferenciar a filosofia de vida de estilo, né? E nessa filosofia de vida é uma autoajuda, porque a gente está fazendo, né? Quem se propõe a estudar filosofia nesse sentido, está procurando ajudar-se a si mesmo, mas não é uma autoajuda que a gente vê nos livros aí, né, das prateleiras das livrarias, né? É um pouco diferente. Aí, como é que funciona isso aqui, né? Então, é importante diferenciar o filosofar enquanto terapia de si, ou de autotransformação, do que se chama hoje de autoajuda. Então, uma filosofia de vida como autoajuda, ela é uma autotransformação, uma terapia de si de uma forma muito mais ampla e profunda, né, o que muitas vezes se propõe como uma autoajuda. A gente está falando de autoajuda no termo mais, né, contemporâneo. De certa forma, filosofar é uma forma de autoajuda, mas de uma maneira muito peculiar, que não está contemplada, né, no que designa aí nas livrarias de hoje em dia. Essas autoajudas de hoje é muito mais parecida com a racionalidade prática, né, de meios para fins, do que com a racionalidade reflexiva ampla, né? Então, a autoajuda tem muito aquela, não sei, vou exagerar, tá? Seja feliz em 10 lições sem mestre. Sabe? Um tipo de uma receita. Tem aplicação disso já, né? Tem a aplicação que você baixa no celular para ser feliz em pouco tempo. É assim, né? Então, eu estou falando desse tipo de autoajuda aí mais
como uma racionalidade prática, meios para fins. Né? E a filosofia, no geral, ela é um meio, mas esse meio não é de uma racionalidade prática, né? Não é uma coisa somente estratégica, ela é reflexiva, né? E essa reflexão, ela tem uma certa densidade, profundidade, amplitude, né? Que vai além de uma racionalidade prática de meios para fins, né? Então, essa racionalidade reflexiva, né? Vai ser sobre toda a nossa existência, sobre os nossos princípios, valores, causas existenciais, né? Não é só eu tenho um problema, né? Procuro a solução, põe em prática e resolver esse problema. Um amigo meu uma vez me disse assim, eu achei legal a metáfora dele, que ele diz assim, autoajuda é quando você tem uma lâmpada em casa que toda hora queima. Aí você vai lá e troca a lâmpada. Queima, troca a lâmpada. Passa um ano trocando a lâmpada. E a reflexão filosófica vai trocar a fiação toda. Vamos para a causa geral. Vamos parar de trocar lâmpada, vamos abrir a fiação, vamos ver tudo. Né? Então, a filosofia tem uma reflexão ampla, né? Sobre as questões da existência. Não é só ficar trocando lâmpada. Né? Então, o tipo de ajuda que a filosofia oferece, uma reflexão ampla sobre o ser humano, sobre as suas circunstâncias, sobre a posição no mundo, né? Seja o seu próprio mundo, o todo, busca compreender essas ligações fundamentais entre o ser humano e suas relações consigo, né? Com os outros ou com o mundo. Isso é um pouco mais demorado do que uma simples receita de 10 passos, 5 passos, 8 passos, né? Do que chegar ali no espelho e dizer 20 vezes que eu sou uma pessoa de sucesso, né? Ou estabelecer metas práticas diárias para mudar hábitos. Né? Então, a filosofia como autoajuda, ou filosofia como forma de vida, ela envolve uma reflexão sobre grande parte, né, da nossa existência, nossa vida, das nossas relações. Né? Então, pode ser autoajuda? Pode ser a filosofia de vida que nos deve a nos autotransformar? Pode. Mas é diferenciado de uma autoajuda, de um estilo, né? Nesses sentidos aí que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? De forma geral, né? O estoicismo no mundo hoje. 4 maneiras, assim, que normalmente a gente vai encontrar o estoicismo quando a gente vê nas mídias sociais, compra livro, YouTube, palestras. Mais ou menos essas 4 versões aí que se usa do estoicismo hoje. Como fortaleza individual, como eu falei para vocês no início, né? Que normalmente o estoicismo é visto, né? Como, né, o cara que estoicamente aguentei as adversidades, né? Então tem essa noção e se usa muito isso, né? Que é uma visão muito norte-americana, né? Uma visão, aqui eu falo acadêmica, inclusive, tá? Uma visão acadêmica mais norte-americana ou mais anglo-saxônica, mas eu acho que mais norte-americana mesmo, tá? Que tem uma cultura do individualismo, do super-herói, né? O herói individual, o cara que salva o mundo, aqueles filmes da Sessão da Tarde que a gente via lá, sempre um americano que salvava todo mundo, o cara que tinha... Claro, o cara era correto, era valoroso, era ético, né? Então, quando a gente vê uma pesquisa, coisa sobre estoicismo a partir dos norte-americanos, eles vão dar ênfase nessa coisa do super-homem. Tem até um livro lá do Scott O'Dale, que foi um soldado norte-americano que foi preso na Guerra do Vietnã, passou 3 ou 4 anos preso e encontrou, não sei por acaso, como é que ele encontrou um livro do Epiteto, que é um manual de Epiteto, e lendo o manual de Epiteto, ele suportou todas as torturas e conseguiu fugir. Isso é o livro mais vendido nos Estados Unidos a respeito do estoicismo.
Stockdale, eu acho o nome do cara, ele foi super famoso, e o estoicismo, tanto que o outro, Tom Wolfe, um escritor norte-americano, que escreveu A Fogueira das Vaidades, ele escreveu o livro Um Homem por Inteiro, baseado nessa história que apareceu em todo o noticiário norte-americano. Esse Tom Wolfe escreveu Um Homem por Inteiro e, copiando essa história, fez um livro, só que é um presidiário que encontrou um livro também na biblioteca da prisão, do Epiteto ou do estoicismo, e se tornou um grande homem, né? Então, os norte-americanos, eles têm essa perspectiva do estoicismo como individualismo, fortaleza individual, né? Uma outra forma de ver o estoicismo no mundo também, mais aqui na Europa, né? Estou aqui na Espanha, especificamente em Londres, onde começou isso, é o novo estoicismo, que hoje se chama, se pega no site, vai lá na Stoic Week, né? Com John Sellers, que foi o filósofo da King's College em Londres, que fez o primeiro evento em 2012, eu acho, sobre estoicismo, Stoic Week, começou ali. E não sei se por acaso se vinculou o estoicismo às terapias. Então, no terceiro, quarto evento dele, já tinha psicanalista, psiquiatra, psicólogo, gente de todas as áreas das terapias, e tem muitos livros escritos sobre isso, né, a partir dessas pessoas que são terapeutas e usam o estoicismo como terapia. Meditação estoica, frase estoica, o universo visto de cima, sabe? Tem um monte de coisa, então, como terapia de um para o outro, né? Como terapia de um para o outro. Como a filosofia clínica, no meu caso, que sou terapeuta também. Então, tem vários terapeutas que utilizam o estoicismo como terapia, ou como apoio às suas terapias, né? Então, os cognitivos comportamentais, ou condutuais, sei como se chama, utilizam demais o estoicismo. Por quê? Porque o Albert Ellis, o fundador da Rational Emotional Behavior Therapy, que hoje é a TCC, ele foi o fundador lá atrás, esse Albert Ellis, no primeiro livro dele, ele coloca um agradecimento a Epiteto por ter dado para ele a intuição de que o que ele faz lá é uma terapia cognitiva, no manual de Epiteto. Quando Epiteto fala assim no manual de Epiteto, está lá no parágrafo 5a, não são as coisas que perturbam os seres humanos, mas a opinião que eles têm dessas coisas. Isso veio a intuição do Albert Ellis e criou ali a rational, né, a terapia comportamental, racional e emotiva. Hoje tiraram a emotiva, só ficou racional, comportamental, né? Então, o estoicismo já vem aí com esse vínculo com as terapias há algum tempo, mas hoje, se vocês pegarem Stoic Week aí, vocês vão ver vários terapeutas falando sobre estoicismo como terapia, né? Também como terapia pessoal de autotransformação, não com um terapeuta, mas eu comigo mesmo, lendo os livros, me identificando com o estoicismo, que é o que nós vamos ver hoje, com esse cara aqui, o Pierre Hadot. Hoje nós vamos ver Pierre Hadot, né? É um filósofo francês que faleceu faz pouco, não sei, 2010, não sei, por aí, 12, 14, e ele trouxe outra vez, né? Ele atualizou, na verdade, a terapia, a filosofia antiga no geral, mas ele deu ênfase ao estoicismo como uma terapia de si, como um autoconhecimento, como autotransformação. Então, esse era o objetivo do estoicismo, do epicurismo, inclusive do platonismo, do aristotelismo, é a pessoa fazer uma conversão filosófica, autotransformar-se, uma metamorfose de si mesmo. Esse é o objetivo fundamental da filosofia grega antiga e fundamentalmente do estoicismo. E esse cara, né, o Pierre Hadot, trouxe essa concepção de novo, né, para a contemporaneidade e mostrando que o objetivo da filosofia antiga não era conceitual, nem uma teoria, nem desenvolver um sistema de pensamento. Era viver bem, né? Então, esse é o cara que nós vamos ver hoje, Pierre Hadot. E uma quarta concepção de estoicismo hoje, ela é brasileira. Graças ao professor Aldo Dinucci, da Federal de Aracaju, em Sergipe. Teve na minha banca de doutorado, tenho
a felicidade está no grupo de pesquisa dele também, que ele acabou fazendo no Brasil aí, fizemos vários eventos juntos, eu e ele, um grupo de pesquisas sobre estoicismo. Ele começou a pesquisar o estoicismo, fez um grupo, entramos no grupo e de ano em ano a gente fazia um evento para divulgar nossos trabalhos, né? E sem querer, sem isso ser algo planejado, a gente, quando apresentava os trabalhos, todos nós, de todos os lugares do Brasil, apresentava o estoicismo através de um humanismo ou de um comunitarismo, de uma coesão social. Né? E isso, pô, olha só, nós, né, todos, de repente, estão trazendo, dando ênfase do estoicismo em alguma coisa que os outros 3 categorias não davam. Né? E hoje o Aldo Dinucci, ele já fez, eu acho que, pós-doutorado aqui em Londres, ele é o maior divulgador, o maior tradutor do grego diretamente ao português, que não tinha, a gente tinha que pegar do grego para o inglês, para o francês, para o italiano, né? Não tinha nada em português. Hoje, graças ao grupo, graças à tradução dele que está fazendo, se a gente quiser fazer um trabalho de estoicismo só com língua portuguesa, nós conseguimos hoje. Eu mostro para vocês lá o site dele, o blog, ele disponibiliza tudo gratuitamente. Ele é um grande conhecedor de estoicismo, divulgador, tradutor e um cara super aberto para qualquer um que queira falar com ele aí. Tá? Então, no Brasil, nós temos essa visão do estoicismo através, né, de uma perspectiva humanista ou comunitarista, no sentido de as virtudes sociais serem mais importantes que a fortaleza individual. Então tá, vamos lá. E eu vou trazer então aqui hoje o Pierre Hadot, para a gente falar um pouco sobre o estoicismo a partir da perspectiva do Hadot. Esse livro é super interessante, é filosófico, mas é uma leitura tranquila. É uma leitura tranquila, exercícios espirituais e filosofia antiga. Né? Então tá resolvido. Então é uma metamorfose, né? São palavras, a gente vai ver que sempre a filosofia traz palavras fortes nesse sentido, né? Nessas pesquisas, constatei que muitas das dificuldades que experimentamos para compreender as obras filosóficas dos antigos frequentemente provinham do fato de que criamos que, como muitas obras modernas, elas são destinadas a comunicar informações referentes ao conteúdo, né, determinado, e que podemos também tirar diretamente delas informações claras sobre o pensamento e a psicologia dos seus autores. Então, ler o estoicismo é para entender a cabeça do Zenão, ou do Epiteto, através dos conceitos que eles usaram. E ele diz que não, né? Elas são muito frequentemente exercícios espirituais que o próprio autor pratica e faz seu leitor praticar. Aquilo que está escrito ali, e vamos botar Epicuro, cinismo, é a prática do que eles estão fazendo, estão comunicando. Claro que depois isso vai servir para uma discussão, mas o objetivo fundamental dos escritos, como as meditações de Marco Aurélio, é mostrar o exercício que ele está fazendo, filosófico. Né? Elas são destinadas a formar as almas. Então, formação, tem um livro enorme, mas muito bom de ler, A Paideia, de Werner Jaeger, um alemão, mais de 1000 páginas, eu acho. Paideia, a formação do espírito grego. Então, toda a filosofia grega é uma filosofia de formação educacional, pedagógica, para autotransformação, para formar almas, como vai dizer aqui, então, o Pierre Hadot. Não é uma filosofia conceitual. Né? As escolas helenísticas, né, que é aquelas depois da morte de Alexandre, romanas, de filosofia, que o fenômeno é mais fácil de observar. Os estoicos, por exemplo, declaram explicitamente, para eles a filosofia é um exercício. Exercício, uma atividade, é um filosofar, não é filosofia. Né? A seus olhos, a filosofia não consiste no ensino de uma teoria abstrata, menos na exegese, na interpretação de textos, mas numa arte de viver. Tekné tubiu, tekné, uma técnica de viver, né?
E aí, o Sócrates falava isso, né? Sócrates comparava a medicina da alma, a medicina corporal com a medicina da alma. Né? O Aristóteles dizia que a política era o campo da expressão ética, é ali que se mede a ética. Né? Uma atitude concreta, um estilo de vida determinado que engloba toda a existência. O ato filosófico, o filosofar, né, não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu, do ser. É um progresso que nos faz ser mais, que nos torna melhores. E aqui uma palavra importante, é uma conversão. Essa palavra os religiosos usam bastante, né, conversão religiosa. Mas a filosofia também. Eu atendo uma senhora que é super religiosa, ela é missioneira, acho que é franciscana, e quando ela contou a sua historicidade para mim na terapia, ela contou da sua conversão religiosa, né? Uma conversão é isso, né? Ela subverte toda uma vida. Ela é uma metamorfose, né? Ela faz passar de um estado de vida inautêntico, anterior, obscurecido, para um outro estilo de vida, para uma outra forma de ver as coisas, para uma outra forma de ver o mundo. É uma conversão, não se volta mais para trás. O vinho que virou vinagre não volta a ser vinho. A borboleta que saiu do casulo não volta para o casulo. A conversão tem esse poder de transformação, de metamorfose. É isso, né, que a filosofia propõe, diz o Pierre Hadot. O Luc Ferry, filósofo francês, vivo ainda, tem um livro também tentando divulgar a filosofia para fora da academia, que é Aprender a Viver, se não me engano, e ele disse que a filosofia antiga é a filosofia da salvação, uma teoria da salvação, assim como a religião. Né? Então, né, sempre tem muito contato, né, entre a filosofia e a religião, em várias, tanto o epiteto com o budismo, que falam, o orientalismo, quanto com a própria nascente na época religião cristã, né? E a conversão é uma palavra filosófica antes de ser religiosa. E ela é radical. Converter-se é mudar um sentido completamente. Não é mais a mesma pessoa. Não volta mais. Pode ser outra coisa ali para frente. Né? Mas aquilo que você era antes, não. Né? O desenvolvimento, o progresso é até chegar, né, essa conversão. E para isso requer técnica, arte, né? Vamos lembrar que técnica, a palavra técnica em grego tem uma concepção de criatividade dentro, né? Não é só um fazer mecânico. Fazer mecânico é praxis. É outra palavra, né? A prática. Arte requer criatividade. Por quê? Porque em algum momento você vai fazer um progresso tal que vai passar um certo limite e vai converter-se em outra pessoa, em outro ser, né? Então esse é o propósito da filosofia grega antiga, né? Para todas as escolas filosóficas, a principal causa de sofrimento, que estão muito preocupados com isso, ainda mais no helenismo, onde o mundo se tornou um caos, desordem, inconsciência para o homem, no sentido ser humano, são as paixões. As paixões são desejos desordenados, medos exagerados, são paixões meu amigo Diogo, aquele que fez meu mestrado comigo, como é que ele dizia? Ele tem o mestrado dele foi sobre isso, né? Perturbações da alma, alguma coisa assim, né? Então, bom lembrar de Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo a divisão ali, né? O tempo ali, o recorrido entre ele começar a sofrer as dores, botar a coroa, ser chicoteado, cair 3 vezes com a cruz, a via sacra, até ser crucificado. Ali é a paixão de Cristo. Ou seja, o sofrimento de Cristo. Paixão é sofrimento. Patologia, a gente usa isso, né? A pessoa está sofrendo de algo, o estudo do sofrimento na patologia, né? Tem outras
formas de patos também pode ser só alguma coisa que me afete, nem boa nem mal. Mas para os estoicos, eu acho que era, né, nesse momento aí, era a acepção da palavra paixão era sempre sofrimento, uma coisa ruim. Então, nós temos que fugir das paixões. A paixão não é amor, sou apaixonado por... Não, não é isso. Não é isso. Né? Isso é mais tardio ou uma outra tradução. Para os estoicos, paixão é um sofrimento. Não só para os estoicos, né? O epicurismo também. Cada escola tem o seu método terapêutico próprio, mas todas ligam a terapêutica a uma transformação profunda na maneira de ver e de ser. De novo, diferente de uma racionalidade prática. Os exercícios espirituais terão precisamente como objetivo a realização dessa noção. Exercícios, em grego, askesis, que vai virar ascese. Né? Depois o Hadot vai falar a diferença entre a ascese religiosa e a ascese filosófica. É a mesma palavra, mas aqui tem um sentido completamente, muito mais prático. Muito mais prático. Exercícios são coisas, a gente vai ver depois, alguns tipos de exercícios aqui, reflexivos e abstratos, mas dentro das situações práticas da vida. Né? Não lá estudando na universidade, parado, né? Não, no dia a dia. Né?